Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ana Menezes Podcast. E é claro, eu vou te pedir desde já para se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com uma amiga nos grupos da sua vizinhança, da sua família. Hoje o assunto está realmente muito esclarecedor. Se você é empreendedor, se você é empresário, se você está com dívida no seu CNPJ, esse episódio é para você. Então fica aqui ligadinho com a gente. Empreender no Brasil nunca foi uma tarefa simples. Além dos desafios de vender, contratar, administrar pessoas e manter a empresa funcionando, existe uma preocupação que acompanha praticamente todo empresário: os impostos. E nos últimos meses, um assunto passou a fazer parte das conversas de quem empreende: a reforma tributária. Mas afinal, o que realmente muda? Quem será impactado? As empresas do Simples Nacional precisam se preocupar? E principalmente, como evitar que a falta de planejamento transforme um negócio saudável em uma empresa cheia de dívidas? E para responder essas e outras perguntas, eu recebo hoje uma especialista que vive esse assunto diariamente e ajuda, empresários e empresárias a tomarem decisões mais inteligentes quando o assunto é tributação. Seja muito bem-vinda, Eisa-Helena, advogada tributária. Obrigada. Eis, um prazer te receber aqui. Igualmente. E eu que agradeço esse convite, a gente estar podendo compartilhar algumas informações aí com seus telespectadores. Então vamos lá. Antes de a gente entrar na reforma tributária, a gente quer saber quem é a Eisa, Se apresente para quem ainda não conhece seu trabalho, quem é a Eisa-Helena e como você começou nessa jornada, na advocacia. Por que você escolheu esse segmento, que é um segmento bem específico, Conta pra gente. Meu nome é Eisa, como vocês já escutaram. Eu sou advogada tributarista, sócia do escritório Souza e Salles, Advogados Associados. E eu iniciei essa trajetória do direito, na verdade, porque eu senti que a minha vocação seria realmente proporcionar esse primeiro direito das pessoas. E acabei optando por trazer essas oportunidades também para as empresas, A minha atuação, especificamente, ela é direcionada para empresas que estão com dificuldades financeiras, que estão com dívidas tributárias, execuções fiscais, e elas precisam de um direcionamento para solucionar esse problema, que nem sempre é um problema de caixa da empresa. Geralmente ela vem em um contexto um pouco maior. Então, a gente ajuda essa empresa a sobreviver. Então, é isso que motiva a minha atuação. Bacana, Eisa. Na sua bio diz que você transforma passivos em oportunidades. Chamou muita atenção da gente, E o que essa frase representa no seu trabalho? Então, transformar esse passivo em oportunidades é basicamente a gente olhar. A gente costuma chegar no nosso escritório uma empresa que está com uma dívida monstruosa, e geralmente o sócio ele entra num desespero, não sabe o que fazer. E quando a gente vai analisar profundamente, a gente consegue, com estratégia, enxergar que existem oportunidades para esse empresário solucionar aquele passivo dele, o que transforma o que antes era uma dívida, ele passa a ter um fôlego no caixa da empresa dele. Então, a gente realmente faz essa transformação, onde a gente consegue reerguer essa empresa, diminuindo esse passivo tributário dele, e isso faz com que o fluxo de caixa dele fique melhor, gerando a oportunidade dele dar continuidade na empresa dele. E hoje você atende muitos empresários, Tem uma média aí para contar pra gente? Não, olha, não tem uma média, mas a gente tem muitos empresários aí como clientes, graças a Deus. E agora que a gente está entrando nessa fase de reforma tributária, nós estamos tendo uma demanda ainda maior, porque, infelizmente, o governo nem sempre traz informações muito claras às pessoas na correria do dia a dia, não tem tempo para sentar com o seu contador, ou às vezes vai buscando informações vagas na internet, algumas muito sensacionalistas, E
aí trazem um desespero. Então, isso faz com que as pessoas nos procurem, às vezes, somente para ter uma consultoria, uma assessoria, um acompanhamento, ou realmente tendo um problema ainda maior para a gente estar assessorando e trazendo uma solução bem estratégica para ela. Certo. E a gente pode afirmar que a principal dor dos seus clientes é a falta de informação? Talvez, na verdade, a principal dor seja a falta de planejamento, que no caso, como que eu digo? No caso da empresa, a dificuldade dos empresários é entender que o tributo ele tem que fazer parte da gestão empresarial. Então, o que eu vejo acontecer é muitas empresas elas entrarem num fluxo de passivo muito alto, né? Um endividamento muito alto, porque elas não conseguem ter essa gestão, essa administração dentro da empresa dela, não conseguem entender quanto que ela precisa ter de fluxo de caixa, quanto que ela precisa ter de capital de giro, entender o que é realmente lucro da empresa, o que é receita, quanto daquela receita vai para a tributação, se ela está num regime adequado para aquela tributação, para aquela atividade. Então, a maior dor do empresário hoje é realmente entender que o tributo deve fazer parte da gestão empresarial dele. E para quem está assistindo a gente e ainda não entende, né? Como assim passivo e ativo? Passivo são as dívidas, aquilo que a empresa gasta para existir, né? O custo, digamos assim. E o ativo é o que ela gera, né? O faturamento, é isso? É basicamente isso. Na verdade, quando a gente fala de passivo, é exatamente o que a empresa ela está gerando de dívidas, né? São as dívidas que ela está acumulando. Então, uma má gestão desses tributos pode acontecer que ela vai gerando um endividamento que, se ela não acompanhar, não fizer aquele acompanhamento e buscar uma assessoria estratégica para tratar desse problema da dívida dela, isso pode levá-la ao fechamento da empresa, à falência ou a uma recuperação judicial. Enfim, essa empresa ela não sobrevive. Sim, e eu percebo, eu sou uma seguidora sua, né? Amo seus conteúdos e eu vejo que você se dedica muito, né? A levar informação relevante. De onde que veio essa ideia de levar mesmo conteúdo de qualidade, né, para o público de uma forma geral, assim, através da sua página? Na verdade, a gente eu tive essa ideia porque começamos a ter algumas procuras no escritório e, infelizmente, o que acontece? Às vezes a gente pensa em não passar alguma informação, não falar algo ou não, as pessoas não costumam perguntar. E muitas vezes para a gente que é profissional, a gente acha que tudo é muito óbvio, que é tudo muito simples, e as pessoas acabam não passando essa informação, achando que todo mundo já tem um conhecimento daquela informação. E nem sempre é a realidade. Às vezes o que é óbvio para mim, o que é simples para mim, a outra pessoa, né, um empresário, ele está tendo dificuldade de conseguir aquela informação de forma clara. Então, eu percebi que muitas vezes a empresa ela chega em um determinado problema exatamente por não ter essa informação de forma clara. Eu estou vendo muito isso agora nessa mudança da reforma tributária, que temos algumas mudanças que vão impactar as empresas, e os empresários estão perdidos, ninguém passa informação, ninguém senta com eles para explicar quais são as mudanças que vão acontecer, qual o papel deles nessa mudança, como vai impactar no negócio deles, e explicar isso de forma clara que eles consigam entender e não se desesperar, mas também não ficarem parados e começam a tomar atitudes corretas para se planejarem para a mudança, e isso vai fazer com que eles não acumulem nenhuma dívida e não cheguem ao fechamento da empresa. Muito interessante você falar isso, porque sempre que a gente tem um conhecimento técnico do assunto, a gente pensa que falar sobre isso é falar mais do mesmo. Ah, mas eu vou postar um vídeo, por exemplo, trazendo para o meu segmento, né, que trabalha com vídeos. Ah, esses dias eu postei nos stories, nem foi o conteúdo de feed, dando dicas de gravar conteúdo. Como que o seu vídeo pode ficar melhor? Ah, olha, gente, vamos preferir a luz natural, abra as janelas, limpa a câmera. Nossa, uma coisa tão óbvia pra mim, mas quem não grava vídeo não sabe que tem que limpar a câmera. Acha uma luz azul, né, uma luz dentro de casa, ou uma luz no ambiente fechado, interno. Vamos achar o ângulo. Como que você acha o melhor ângulo? Você pega o seu celular, liga a câmera em selfie e dá uma voltinha
né? A luz que você achar que você ficou mais bonita é essa que você vai gravar. Então, assim, o que pra mim é uma dica muito óbvia, pra quem nunca gravou, pra quem tá começando a gravar agora, é uma dica que vai transformar a vida dela, assim como uma vez, lá no início, transformou a minha, através de alguém, né, que me explicou isso. Então, é realmente muito... Tem muito valor, né? Toda essa explicação, esses conteúdos que você vem postando. Parabéns. Obrigada. E agora me fala uma coisa. Na sua opinião, qual é o maior mito que existe quando o assunto é tributos? O maior mito é que a gente ainda escuta muita gente falar que tributos não são para ser pagos, né? Meu Deus. E, infelizmente, nós ainda temos muitas informações erradas e até profissionais que orientam mal os seus clientes. Então, acredito que o maior mito é exatamente isso, principalmente quando a gente fala de dívida tributária. Então, o maior mito é que a dívida tributária não precisa ser paga. Não, ela precisa ser paga e a gente vai passar por mudanças muito drásticas agora no Brasil e vai fazer com que o cerco se feche cada vez mais. Isso não vai dar espaço para as pessoas que costumam ser inadimplentes de forma deliberada, né? Não tem como deixar para lá, galera. A língua presa. Mas realmente, eu já ouvi, né? Deixa rolar, deixa virar uma bola de neve que depois o governo esquece. Exatamente. Se tem uma coisa que o governo não esquece é fazer a gente pagar. Entendeu, gente? Então, assim, não deixa pra lá, não deixa virar bola de neve, porque o BO só aumenta, né, Isa? Só aumenta. As multas são absurdas, né? A gente chega a multa de 150% do valor que você devia. Mais juros, encargos, entram no horários advocatícios. Então, o deixar pra lá... uma hora o governo vai me beneficiar de alguma forma, vai deixar para lá, a execução vai prescrever. Eu escuto muito isso, né? Não, doutora, está prescrito. Passou de 5 anos, está prescrito, mas o procedimento até a prescrição não é bem assim, né? Somente contar 5 anos. Tem várias causas que interrompem essa prescrição. E isso faz com que as pessoas se enganem achando que simplesmente podem jogar a dívida para debaixo do tapete. E uma coisa que eu descobri recentemente, né, que engloba esse assunto. A dívida, quando ela tá no CNPJ, por mais que você feche a empresa, ela vai continuar existindo, né? Ela vai para o seu CPF? Pro CPF da pessoa, no caso? Como é que funciona? Ela depende. Pode acontecer dessa dívida ir para o seu CPF, tá? Isso vai depender muito de como que essa empresa foi encerrada, tá? E, às vezes você não encerrou definitivamente aquela empresa, você só deixou de movimentá-la, deixou-la suspensa ou esperou que ela ficasse inapta. Isso, dependendo da forma que, na maioria das vezes, é feito da forma errada. Que é abandonada. As pessoas abandonam o CNPJ achando assim, não, vou abandonar o CNPJ, vou mudar de endereço, vou deixar outra empresa funcionar lá, ninguém vai me achar e isso vai fazer com que a dívida morra com esse CNPJ. E não é assim que acontece. Aí, nesses casos, a Procuradoria ela já tem, digamos... a licença, né? É uma forma, estou tentando buscar uma palavra mais simples. Ela teria como se fosse uma licença para direcionar essa dívida para o seu CPF. Então, você acaba facilitando esse direcionamento. Entendi. Então, tudo isso precisa ser estudado. Mas dependendo de como que é conduzido né, esse fechamento, como que está esse CNPJ, se realmente está só inapto, suspenso, às vezes acontece dessa dívida não ser direcionada. E também a gente tem que se atentar que ela vai ser direcionada para o sócio administrador dessa empresa. E como que esse sócio conduzia essa empresa. Então, isso faz toda a diferença. Por isso que é preciso a gente ter uma análise técnica, uma análise adequada de um profissional realmente sério. E contratar um advogado que entenda. Contratar um advogado que entenda. Sim. Então, vamos à pergunta que não quer calar. Eu tenho certeza, assim, é o tema principal, né, desse assunto. O que muda para quem tem um CNPJ com a reforma tributária? Vamos lá. É preciso temê-la? Depende. É a resposta de todo advogado, né? Depende. Tudo depende. A reforma tributária ela está trazendo mudanças, né, consideráveis. Nós estamos aí encerrando com 4 tributos e colocando em 2 tributos, né? Nós vamos ter a extinção do que vocês que prestam serviços ou comercializam conhecem,
que é o Imposto Municipal ISS, acredito que a maioria conheça, e o ICMS. Nós estamos encerrando esses dois tributos, ele vai passar a ser o IBS, eles vão ser um tributo só. De certa forma, a promessa do governo é que ele seja simplificado, né? Essa tributação vai se tornar simplificada. Que é de serviço. É a promessa. Então, a promessa é que o imposto de serviço e o imposto de comércio ele vai se tornar um só, tá? E o outro imposto que vai ter alteração, os outros impostos são PIS, COFINS, que vai se tornar o CBS, tá? E esse CBS ele já vai ter implementação total em 2027. Então, a gente está há poucos meses e muitas empresas ainda estão perdidas e ainda não se planejaram, não sabem como que vai ser essa mudança, ainda têm expectativas de que a reforma tributária não seja implementada, o que é um risco muito sério seguir essa linha de pensamento. Então, quem se planeja com essas mudanças vai estar à frente e vai conseguir absorver melhor essas alterações que vamos ter. Principalmente as empresas do Simples Nacional, são as empresas que serão mais impactadas com a reforma tributária e os prestadores de serviços que vão ser os mais impactados, vão sofrer um aumento na tributação. E isso exige um planejamento. Ai, Jesus, que é o meu caso, né? Eu vou aproveitar o próximo... O meu também. Eu vou aproveitar o próximo bloco para destrinchar esse assunto com você. Mas eu tenho certeza que vocês estão acompanhando, já estão gostando. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Eu vou chamar o primeiro intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta. Eu vou te pedir mais uma vez, eu tô aqui me humilhando para você curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Por favor, nunca te pedi nada. Gente, eu quero desde já agradecer. Quem me acompanha desde o ano passado, né, com o Projeto do Mãe Podcast também. Quem voltou a me acompanhar com a Ana Menezes Podcast. Essa nova roupagem, né, do pod. Eu tô com todo o meu coração, né, da comunicação, do jornalismo entregue para vocês. A minha preocupação realmente de cada episódio é entregar conteúdo, é entregar informação, aquilo que é relevante, né, pra nossa vida, pra sociedade de uma forma geral. Hoje eu tô muito feliz com esse assunto. É um assunto que me interessa também como... empresária, né, digamos assim, porque eu tenho um CNPJ e eu tenho certeza que vai contribuir muito para a vida de quem está assistindo também, né? Não é sempre que a gente consegue receber uma advogada com tanto know-how, com tanta experiência como a Eisa aqui. Eu agradeço muito a disponibilidade dela também. E agora, vou tocar num assunto com vocês. Quando a Eisa chegou, ela elogiou o estúdio, né, Eisa? Sim, achei ótimo. Gente, gostei muito do estúdio. Esse estúdio, ele é sempre elogiado, viu? Os convidados, eles chegam e eles ficam realmente, assim, impactados, que acho que eles não imaginam ser tão profissional. Sim, né? Sim. Nos bastidores, a gente tá cercado aqui, ó, câmeras, teleprompter, luz, enfim, realmente tem toda uma equipe, né, por trás para fazer isso acontecer. E se você também tem esse sonho de tirar o seu próprio podcast do papel, trabalha ou quer trabalhar com videoaulas, produzir conteúdos profissionais para rede social, assim como a Eisa, né, também produz o dela. A gente tem um outro espaço aqui do pod, tem um sofazinho, tem um segundo ambiente, né, que também você pode vir aqui contratar a hora mesmo, né, pode alugar a hora para você gravar com sua equipe ou com a equipe do pod. Realmente é uma equipe completa, eles oferecem não só a gravação, mas também a edição do conteúdo, todo o acompanhamento, né? Eles estão sempre antenados também
e nos ajudando a divulgar também, né, o nosso canal. Então, sou muito grata ao JA Studio Podcast. Se você também tem essa ideia, quer fazer o seu conteúdo de forma profissional e precisa, né, desse apoio, todo mundo precisa, né? A gente não faz nada sozinho, não é verdade? Então, se a gente quer entregar um conteúdo de valor, a gente precisa de uma equipe de valor. Então, já fica a dica para vocês, JA Estúdio de Podcast. E agora vamos à nossa pauta principal, que rufem os tambores, edição. Vamos, Eiza, bate no tambor. Aí só fica doida, gente. Reforma tributária, o que muda para as empresas? Muda muita coisa, hein? Parece pouco, porque a gente está transformando alguns impostos em 2, mas acaba que nessa transição as mudanças serão muitas, até porque vamos conviver por um período de todos os tributos, convivendo juntos, os antigos com os novos. Ai, então, nós iniciamos agora, em 2026, a transição da reforma tributária, com uma alíquota teste, até para testar como que ela vai ser destacada nas notas fiscais, para testar as empresas, né, o cumprimento das obrigações pelas empresas. 2027 passa a valer o CBS, então o PIS e COFINS ele deixa de existir a partir de 2027 e nós teremos aí uma fase de transição até 2033, onde será encerrado de vez o imposto sobre serviços e sobre mercadorias, que seria o ISS e o ICMS. Então, a gente está aí falando de alguns anos de transição, onde, a princípio, pensaram-se que não ia acontecer, mas muita coisa já foi implementada. 2027 passa a valer de uma vez. E aí nós teremos muito impacto em relação ao valor do imposto, tá? Eu vou citar um exemplo. Nós ainda não temos as alíquotas efetivas, né? Quais serão as alíquotas aplicadas, mas já temos uma média, uma estimativa, temos projetos aí. O que se fala é que ela será votada somente depois das eleições. Então, imagine, né? Se vamos deixar as eleições passar é porque não vem coisa boa, porque se fosse coisa boa a gente, né, já teria essa notícia aí. Então, estima-se que nós teremos aí um aumento. A alíquota vai ficar por volta de 28%, 29%. Então, o imposto ele sobe, principalmente para quem é prestador de serviço, porque para quem é prestador de serviço, paga uma base aí de 5%, 2%, 3%, até 5% de imposto sobre o seu serviço. Então, nós vamos aumentar essa alíquota de 5%. Imagine que você pague hoje 5% e já está achando muito, vai passar a pagar 18%. Meu Deus. Ou vai passar a pagar 28. Não estou preparada. Né? Então, nós temos que nos preparar para essas mudanças, principalmente as mudanças em relação ao preço. Você vai precisar rever os seus preços, os preços de serviço, preço do seu comércio. Você vai precisar entender quem são os seus fornecedores, para quem que você vende, porque nós vamos entrar também em uma fase onde vai ter muitas mudanças, principalmente para o Simples Nacional. Só para exemplificar, hoje no Simples Nacional a gente tem todos os impostos, eles são acumulados dentro de uma guia só, que é o DAS. Então quem é do Simples Nacional ele paga uma única guia, e lá dentro dessa guia ele é dividido os impostos, o que é da União, o que é dos municípios, o que é dos estados, ele é segregado ali. E com a reforma tributária, o Simples Nacional, agora em setembro, né? Em setembro, quem é do Simples Nacional já vai ter que começar essa adaptação, porque vai precisar optar entre o Simples Nacional tradicional, digamos assim, que é o que vem tudo dentro desse DAS, ou o Simples Nacional, onde a parte do imposto da reforma tributária vai ser tributada por fora desse DAS. E por que isso tem um impacto agora? Por que você precisa decidir isso agora e precisa entender isso? Porque nós vamos entrar em um fluxo onde existem créditos e débitos. Muita gente não conhece. Quem já é do lucro real sabe o impacto que tem entre créditos e débitos. Isso significa que tudo que você comprar para a sua atividade, ele pode te gerar créditos de imposto, e o que você for vender, no seu débito, você vai reduzir esse crédito que você tem. Por exemplo, se você tiver que pagar 30% do seu imposto, do seu serviço, se você tiver adquirido alguma mercadoria que te dê um crédito
digamos, de 15%, você, ao invés de 30%, você vai pagar 15%. Então, por que isso traz impacto para quem é do Simples Nacional? Porque quem não é do Simples vai querer os créditos. Então, se você é do Simples Nacional e você não dá crédito para quem for contratar com você, você vai precisar revisar isso. E até isso é complexo para quem não está adaptado, que é a maioria do Simples Nacional. Então, vocês já precisam entender o que é esse crédito, o que é esse débito, isso vai me servir para quê? O que eu preciso fazer essa opção agora em setembro? O que eu preciso decidir? O que eu preciso conversar com o meu contador para tomar essa decisão? Qual vai ser a minha parcela de decisão? Porque vão precisar de decisões também do empresário. O empresário vai precisar tomar algumas decisões que vai além do valor contábil. Então, o contador ele não vai decidir sozinho por você. E quem deixar o contador decidir sozinho pode ser que ele decida errado. E aí que vem o passivo, vem as dívidas tributárias. Imagina você fazer uma opção que não se encaixa para o seu negócio e por conta disso você pagar muito mais tributo do que você deveria. Então talvez o seu negócio não vai sobreviver àquela tributação. E se você não começar a entender, no mínimo, a quem você deve procurar, isso pode trazer um impacto lá na frente e já de imediato, no próximo ano. Adorei. Eu já estou aqui querendo fazer uma pergunta direcionada a mim, entendeu? Uma consultoria no meio do podcast. Vamos dar um exemplo do meu caso? Sim. Como que você me orienta? Por exemplo, eu sou prestadora de serviços, né, do segmento de comunicação. E sim, eu presto serviços diferentes dentro da comunicação. Como que eu posso optar diante disso que você acabou de explicar? Pois é, o que você precisa ver? Você, como prestadora de serviço, para você tomar essa decisão, você vai ter que entender principalmente para quem que você presta o serviço. Quem é, ou você direciona ele para quem no final? É para outros CNPJs? É para uma pessoa física? Quem vai tomar esse serviço de você? Se for maioria pessoa física, talvez seja melhor você continuar no regime normal, no tradicional, que a gente já conhece, tudo dentro do DAS. Se a maioria for um prestador, para quem você presta serviço, for pessoas jurídicas, todos os meus são pessoas jurídicas. Aí você vai ter que entender, são pessoas jurídicas do Simples Nacional também? Não, são pessoas jurídicas que estão no lucro real, no lucro presumido. Você vai ter que conhecer os seus fornecedores e os seus, para quem você presta esse serviço. Você vai ter que fazer aí, de repente, um levantamento. A minha receita vem de onde? Maioria pessoa física ou maioria pessoa jurídica? Daí você vai conseguir, pelo menos, sentar para conversar com o seu contador ou com a sua assessoria jurídica. Qual vai ser o caminho? Olha, o meu é 100% quem compra os meus serviços, 100% pessoa jurídica. E todos eles são fora do Simples Nacional. Aí você já vai ter que rever. Então, talvez seja melhor você fazer esse recolhimento dos tributos que são da reforma tributária fora do seu DAS, porque só quem tributa fora vai poder dar créditos, tomar créditos. O que seria tomar crédito? Tudo que você gasta para a operação do seu serviço. Eu tenho uma alocação de um espaço, alocação daqui do estúdio. Isso pode ser que seja abatido do seu imposto, porque ele faz parte da sua operação. E na hora que você for prestar o serviço, talvez a pessoa que te contratar também vai conseguir deduzir do imposto dela o serviço que você está prestando. Então, para você dar créditos para ela, você não pode estar dentro do Simples Comum. Então, tudo isso precisa ser avaliado com cautela, caso a caso, para cada prestador de serviço, cada um. Então, o papel do empresário é entender a realidade do seu negócio para conseguir passar todas essas informações para o profissional que vai te orientar. E aí, esse profissional, ele precisa ser realmente muito esclarecedor para que o empresário consiga entender, porque muitas vezes pode acontecer de você acabar pagando um pouco mais na decisão do Simples Nacional, mas não perder competitividade. Porque isso significa que talvez você ficar no Simples Comum, muitas pessoas vão deixar de te contratar. E aí, porque eu vou deixar de passar o crédito. Porque você vai deixar de passar o crédito. Sim. Então, isso é uma decisão conjunta entre os profissionais e você. Então, por isso que, nesse momento de transição, principalmente agora em setembro, para quem é do Simples Nacional e precisa tomar essa decisão agora, precisa já alinhar
o que eu preciso entregar de informações para quem está me assessorando. Então, isso é muito importante, você ter esse conhecimento. Entendi. Já esclareceu minha dúvida, porque é exatamente esse exemplo que você deu. A maioria dos meus clientes são, né, CNPJs, né, pessoa jurídica. E sim, no meu caso, eu acredito que seja melhor que eu saia do DAS e que eu, né, opte por esse tributo. É como se fosse um tributo avulso para cada cliente que eu atendo, não é isso? Exatamente, é como se fosse um tributo avulso. Cada nota vai ter a sua parcela ali do tributo, né, de acordo com o valor, né, e com a categoria também do cliente que eu estou atendendo, não é isso? Que aí ele vai poder me dar crédito ou não. Na verdade, você vai dar créditos para ele. Uhum. Você só vai tomar créditos do que você utilizar para o seu serviço. Entendi. O serviço que você presta, você vai dar crédito, né, para quem te contrata. E aí essa decisão pode ser primordial para você, exatamente para você não perder espaço no mercado. Para que talvez uma empresa maior que vai gerar créditos para aquele cliente seu, talvez ele tenha um preço competitivo com você, mas você vai perder esse negócio, esse serviço, por ser um DAS comum. Uhum. Interessante. Obrigada, já tirou minha dúvida, acredito que é de vocês também. Então, assim, acho que quem realmente vai ser impactado por essas mudanças é o Simples Nacional, né, Isa? No momento, o mais impactado serão as empresas do Simples Nacional, porque eles, antes dessa opção de ser do Simples ou não, era em janeiro. Uhum. Agora você já antecipou, você já vai ter que decidir agora. No andar da carruagem, você já vai ter que decidir, e isso vai ser uma decisão muito difícil, porque nós estamos falando de uma decisão em setembro, onde nós não temos nem a informação de qual será realmente a alíquota que vai ser trabalhada. Então, nós temos que ir trabalhando com estimativas, já tentando modelar cenários para que você consiga tomar uma decisão minimamente ali confiável. Uhum. E o que acarreta, assim, a empresa que não se preparar, né? Que é o que você tem alertado durante o episódio. A falta desse planejamento, como que realmente pode levar a empresa a se endividar e até fechar as portas? Como que isso acontece? Por quê? É por causa desse limite mesmo, que começa no ano que vem, para se adequar? A gente vai ter aí... O que acontece? Quando a gente... Para o Simples Nacional, primeiro, vai ser esse primeiro impacto agora em setembro. Então, se você já não tiver o mínimo de planejamento, você vai ter uma outra fase depois que você vai conseguir fazer uma nova opção. Mas talvez nessa nova opção, você já perdeu o mercado, você já perdeu clientes, você já está com a sua receita diminuída e seu imposto mais alto. E até multas, né? Exatamente. Então, nós temos cronograma aí de implementações, obrigações que vão precisar ser cumpridas. Iniciamos agora, no dia 3 de agosto, algumas obrigações. Você vai começar a ter multas. Então, o planejamento, ele também impacta no seu financeiro. Eu digo que a reforma tributária, ela no momento ela é mais do que uma alteração do sistema tributário, é mais do que uma alteração de tributos. As empresas vão ter que se adaptar, principalmente a trabalhar com caixa, a entender sobre o fluxo de caixa, entender sobre precificação e... nós temos também, eu não quero assustar ninguém, né? Mas ainda temos o sistema que é o Split Payment, que vai ser a promessa que comece a funcionar também em 2027. E o Split Payment, ele nada mais é como se fosse digamos, um cashback. Eu não sei exemplificar bem, mas hoje, todo o serviço que você presta, ou tudo que você comercializa, quando o cliente vai te pagar, esse dinheiro ele entra no seu caixa, ele entra na sua conta bancária, na conta bancária do CNPJ, e você decide se você vai pagar aquele imposto ou não. Uhum. Quando começar a funcionar o Split Payment, o valor daquele imposto ele já vai sair automaticamente da conta e ir direto para o governo. Então, as empresas também vão precisar se adaptar a não trabalhar mais no caixa dela com o valor que antes era utilizado para poder fazer essa operação. Muitas empresas, elas entravam o dinheiro, fazia a operação dela, pagava fornecedor, pagava material e pensava se iria fazer o pagamento do imposto, fazer um parcelamento a cada
determinados meses parcelava, muitas vezes fazia aquela transação, e agora, com o split payment, as empresas que vão ser obrigadas a entrar nesse sistema não vão conseguir mais fazer contar com esse todo faturamento, com todo né? esse faturamento. Uhum. Então, isso traz um impacto de planejamento em quanto que você consegue trabalhar. Como que vai ser o seu caixa? Como que vai funcionar esse sistema? Isso vai alterar em toda a gestão da sua empresa. Se você não já tiver esse planejamento, essa boa gestão, não entender... Eu tenho clientes que não entendem que nem toda receita que entra é lucro. E já faz retirada, e depois não sobra o dinheiro. E depois tem empresas que ela presta um serviço ou entrega um material hoje, mas ela precisa emitir a nota, pagar o imposto, mas o recebimento dela é daqui a 120 dias. Como que ela vai trabalhar com imposto maior, com essa dívida, digamos assim, eu tenho uma dívida para pagar e 1 milhão que eu vendi só vai entrar daqui a 120 dias, como que vai funcionar isso? Então, isso precisa ter uma boa gestão. Eu acho que a gente entra numa nova era aí, de um compliance. As empresas vão precisar ter um compliance melhor, vão precisar se ajustar a essas novas regras, né? Sim. As empresas vão ser obrigadas a se organizar. Vão ser obrigadas a se organizar. E agora. muitas delas vão ficar para trás, infelizmente. Vão acabar fechando, né? Vão acabar fechando por conta dessa falta de gestão, falta de planejamento. Muitas empresas já estão no vermelho, já estão trabalhando com prejuízo, mas estão faturando, está tentando ali, né, sobreviver. Mas a cada dia que passa, eu enxergo isso, que as empresas que não vão ter aquela conformidade, elas vão ter dificuldade de se manter no mercado. Por isso que é importante buscar, né, um auxílio jurídico, essa assessoria, né, que você fornece. Exatamente. E de tudo que a gente falou, assim, você acredita que... Qual é o principal erro dos clientes que chegam para você? É justamente essa falta de planejamento? O principal erro é, quando o cliente chega para mim, ele chega no escritório falando, doutora, eu acho que eu estou pagando muito imposto. Não é possível, eu pago muito imposto, não está certo isso. Aí, não está certo por quê? O que você acha que está, né? O tributo, ele tem que ser pago de qualquer forma. Agora, se você presta um serviço, está enquadrado num KNAI errado, se você não está segregando da forma correta, se você tem um benefício, porque muitas empresas vão ter benefícios, né, com a reforma, assim, a alíquota que eu falei, digamos, que vai ser 28%, alguns segmentos vão ter redução de 40% dessa alíquota, outras 60%. Se você não souber, eu me encaixo naquela atividade, a minha empresa se encaixa, isso aí... A falta de conhecimento, a falta de buscar também essa informação ou de um profissional adequado, diga um profissional adequado, porque muitos contadores se tornam contadores de confiança, mas não está mais adequado para o tamanho da sua atividade. Isso acontece. Muitas empresas... o meu contador está comigo há 15 anos, nunca me trouxe um problema, mas eu pago muito imposto. Então tem alguma coisa errada. Talvez o contador não se atualizou, não está acompanhando, ou não está, infelizmente, acompanhando mais a sua empresa, porque começou a seguir outra atividade. Então, você tem que entender isso para você conseguir, mais uma vez, sobreviver, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que esse é o principal desafio, né, de quem empreende. Principal desafio. Não só no Brasil, né, mas de uma forma geral. Porque eu acredito que as pessoas olham para quem tem um negócio e acham que sempre o dono daquele negócio está com muito dinheiro. É sempre rico e milionário. Gente, não é assim, não. Não é assim. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o que eu vejo muito é alguns profissionais indicando para algumas empresas, alguns segmentos, chegou no limite do Simples, abre outro CNPJ. Aí chegou no limite do Simples, abre um outro CNPJ e vai abrindo. Um CNPJ é o nome da mãe, outro nome do pai, outro nome do irmão, outro nome do filho. E aí você tem 5 empresas no Simples Nacional. Será que realmente 5 empresas no Simples Nacional você está pagando menos tributo do que você tivesse ajustado, pagando no lucro real ou no lucro presumido? Não, fora o trabalho que dá, né? Exatamente. De administrar todas. Administrar, e aí você também tem que contar muito com a sorte, né? Nenhum desses outras laranjas. Vamos ser sinceros, é laranja. Tentando usar uma palavra mais
Tentando amenizar, Aham. mas é exatamente. Ele pode não falecer, né? Pode falecer. E aí, como é que vai ficar a sucessão Pode tomar dessa a empresa de você. Pode tomar a empresa de você. Às vezes tá no nome do seu marido, você se separou, arrumou outra pessoa, tem uma... Gente... Olha, cada confusão que a gente vê, né? Imagina Exatamente, você. exatamente. Tem algum caso aqui que pode contar? Alguma polêmica sem citar nomes, por exemplo? Olha, já tive uma cliente que ela, por conta disso, abriu mais de um CNPJ. Um CNPJ ficou no CPF do gerente e o gerente desviou muitos clientes da empresa dela para ele. E ele pegou esse CNPJ, abriu uma conta Pix, o nome dele, então o faturamento estava sendo direcionado para ele, não para a empresa. Depois que ele já tinha pegado, né, parte do faturamento dela, tinha clientela, tinha acesso aos clientes, ele foi abrir uma outra e desviou os clientes para essa terceira empresa, né? Nossa, e isso virou pesado. caso de polícia. Né? Nossa, gente, pesado, né? Mas aí o impacto financeiro É. dela, né? A polícia vai resolver criminalmente, mas ela já teve esse impacto financeiro, Que não dá pra desgaste voltar. emocional, que ela Sim. poderia ter evitado com um planejamento melhor, ao invés Então, de gente, não dar confie. um jeitinho brasileiro. Não confie no gerente, tá? Pra tentar pagar menos imposto. Por favor, fica a dica, fica a lição. Já fica, Gente, essa conversa está sendo muito legal, né, com a doutora Isa Helena. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aprendeu muito até aqui, né? Agora eu vou chamar o nosso segundo intervalo e voltamos já para os nossos quadros finais. Estamos de volta, agora naquele momento que todo mundo ama, que são os nossos quadros polêmicos, começando com Pensa Rápido. Eisa, vamos lá. Pensa rápido, então você já sabe, né? Quero respostas rápidas. Você tá tirando de letra, vai ser molinho. Qual o maior erro do empresário? Não vender ou não se planejar? Não se planejar. E planejamento tributário? Você acredita que é custo ou investimento? Investimento, com certeza. Uma palavra, assim, que todo empresário ele deveria levar para a vida. Ou pensa rápido, agora falhou. Uma palavra que resuma todo esse conselho, nessa consultoria gratuita que você deu nesse episódio. Planejamento. É isso, acho que é a base de todo o nosso assunto, né? Exatamente. Agora complete a frase. Empresa saudável é aquela que... Pague suas dívidas. Muito bom. Agora, se conselho fosse bom. Se conselho fosse bom, Imagina que do outro lado da câmera tem um empresário que está muito endividado, está muito preocupado com essa reforma, a ponto de desistir mesmo. Assim, ele já tentou, mas está realmente muito desanimado. Qual conselho você daria para ele? Procurar uma assessoria especializada, porque a dívida tributária, dependendo, né, de como que você quer tratar dela, né, porque muitos não querem tratar, querem empurrar com a barriga, achar que vai existir um milagre dela ser extinta, vai prescrever. Se o seu objetivo é continuar o seu negócio, é tratar essa dívida como ela deve ser, né, acompanhada, procure um profissional adequado. Existem caminhos que seria a transação tributária, a transação individual, que é realmente um acordo individual entre você e o governo. Então, vai ser proposta de uma forma que você consiga pagar, honrar esse pagamento de acordo com o que você consegue pagar. Isso é feito de uma forma estratégica, estudada, com laudos técnicos. Procure um profissional que entenda desse problema para te direcionar e solucionar de uma vez por todas.
Para finalizar, qual legado você procura deixar, né, através da sua profissão como advogada tributária? Eu espero deixar um legado eu tenho realmente um fascínio por transformar a vida de alguns empresários, né? Melhorar, pegar aquela empresa que estava achando que não tinha mais solução para o problema dela e pegar realmente, para mim, trazer essa solução, ver essa empresa crescendo novamente, dando a volta por cima, empregando, seguindo. Esse é o meu legado. Isso é o que eu gosto de trazer, essa solução para as empresas. E pelo pouco que eu acompanho, né, do seu trabalho, mesmo de longe, eu acredito que você tem feito isso com maestria. Parabéns. Obrigada. Então é isso, gente. Informações sempre será o melhor investimento para qualquer empresário, né? A reforma tributária, ela traz mudanças importantes, mas também traz oportunidades para quem decide se preparar. Mais do que entender de impostos, empreender, existe planejamento, estratégia, profissionais que encaminham o nosso lado nas decisões, que é o que a Eisa faz, né? Quero agradecer essa convidada muito especial pela participação. A Eisa tirou muitas dúvidas, né, desse assunto. Realmente que é uma pedra no sapato para muita gente. Me esclareceu também. Muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo te ouvir e te ter aqui. E antes da gente finalizar, em forma de agradecimento, nosso mimo. Muito obrigada. Vê se você gosta. Acredito que você vai usar muito. Ai, amei! O mimo do Ana Menezes Vou usar Podcast. bastante, com certeza. Muito útil. Eu falei, advogada ama ganhar, né? Caderninho, bloquinhos. A gente adora rabiscar. Sim, jornalista também. Então, eu amo, gente. E a Aerocópias arrasa, né? São nossos patrocinadores. A Aerocópias que preparou esse mimo aqui para nossa convidada. Eu quero agradecer muito, né? A Aerocópias, que é referência em comunicação visual, oferece soluções completas, né, para a empresa. Então, brindes, né? Fachadas, banners, adesivos, papelaria corporativa, tudo que vocês pensarem de impressão gráfica, tudo que a sua marca precisa, né, para transmitir mais profissionalismo, fortalecer sua identidade, né, no mercado. Eventos também, festas infantis, né? A Aerocópias fez várias lembrancinhas, né, e personalizou várias coisas para o aniversário dos 2 aniversários do meu filho. Eu sou muito grata aos nossos patrocinadores e parceiros da Aerocópias. Vocês são maravilhosos. Não só a Aerocópias, né, mas todas as empresas, empresários que estão... Acho que todos os clientes aqui do Ana Menezes Podcast vão adorar esse episódio, né? Porque tenho certeza que eles estão com essas dúvidas. Sim. E que escolheram, né, apoiar esse projeto, continuar acreditando, né, na nossa missão aqui do Ana Menezes Podcast. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. E agora eu deixo uma reflexão para quem nos acompanhou até aqui. Será que você está apenas pagando os seus impostos? Ou está verdadeiramente usando, né, os seus tributos para fazer a sua empresa crescer de forma mais segura? Vale essa reflexão. E eu tenho certeza que, precisando, vocês vão contatar a doutora Eisa, que esteve aqui com a gente nesse episódio. Um beijo no coração de todos. Até o próximo Ana Menezes Podcast. Tchau, tchau!